Meu nome é Coronel Dmitry Volkov, e por 35 anos servi a Federação Russa em missões que a maioria das pessoas nem sequer sonharia existir. Eu liderei equipes de contenção em Chernobyl, estive em zonas de guerra que desapareceram dos mapas e, por fim, fui designado para o que chamávamos de Projeto Kolod ou Projeto Frio. Este projeto não era sobre armas ou espionagem. Era sobre o que se esconde sob o permafrost siberiano, em um lugar conhecido apenas como Zona de Exclusão 47. A Zona 47 é um buraco negro no mapa, uma área do tamanho da Suíça, isolada desde 1989, após um evento que o governo classificou como um acidente de mineração de gás. A verdade, no entanto, era muito mais sombria. O que eles encontraram lá não era gás, nem minério. Era algo que desafiava a física, a biologia e a sanidade. Era a entidade. Minha função era simples: interrogar. Eu não era um cientista nem um teólogo. Eu era um interrogador, treinado para quebrar a vontade humana. Mas o que eu tinha à minha frente não era humano. Era algo que havia sido desenterrado de uma profundidade de quase 2 quilômetros, envolto em uma camada de gelo que parecia ter milhões de anos. A instalação onde o interrogatório ocorreu era um bunker subterrâneo, construído especificamente para conter a entidade. A sala de interrogatório era pequena, revestida de titânio e chumbo, com uma única mesa de aço e 2 cadeiras. A iluminação era fraca, um tom azulado que parecia sugar o calor e a cor de tudo. O ar era frio, e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos geradores de contenção. A entidade estava sentada na cadeira à minha frente. Ela não tinha um nome, apenas uma designação: Sujeito Alfa. À primeira vista parecia uma estátua de basalto negro, polida e lisa, com a forma aproximada de um ser humano, mas sem traços faciais discerníveis. Não havia olhos, nariz ou boca, apenas uma superfície escura e monolítica. No entanto, eu podia sentir que ela estava me observando. Uma presença esmagadora que parecia preencher a sala e pressionar minha mente. Eu estava acompanhado pelo Dr. Ivan Petrova, o chefe da equipe científica, um homem que havia dedicado sua vida à física quântica e que agora parecia um fantasma, com olheiras profundas e um tremor constante nas mãos. Ele estava ali para monitorar os sinais vitais da entidade e garantir que os protocolos de segurança fossem seguidos. Eu liguei o gravador, um dispositivo analógico antigo, pois qualquer tecnologia digital falhava miseravelmente na presença da entidade. O som do clique do botão parecia um tiro no silêncio. Sujeito Alfa, eu comecei, minha voz treinada para ser calma e autoritária, apesar do medo que sentia. Meu nome é Coronel Volkov. Eu sou o seu interrogador. Você está em uma instalação segura, sob custódia da Federação Russa. Queremos saber o que você é, de onde você veio e o que você quer. O silêncio se seguiu. Um silêncio que durou o que pareceram 10 minutos, mas que na verdade foram apenas alguns segundos. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa, o peso do olhar invisível da entidade me esmagando. Então, a entidade falou. Não com a boca, pois não tinha uma. A voz veio de dentro da minha cabeça, um sussurro frio e seco que parecia vibrar em meus ossos. Não era um som, mas uma ideia. Uma sensação que se transformava em palavras em minha mente. Você me desenterrou, Volkov. Você me acordou do meu sono de milhões de anos. Você me trouxe para a luz. E agora você me pergunta o que eu sou. Eu sou o que estava aqui antes de vocês. Eu sou o que estará aqui depois. Eu tentei manter a compostura. Nós a chamamos de Sujeito Alfa. Você tem um nome? Nomes são para coisas pequenas, Volkov. Para coisas que podem ser contidas, rotuladas, entendidas. Eu sou a ausência de nome. Eu sou o vazio que precede a criação. Mas se você precisa de um som para se agarrar, chame-me de Kolod, o frio, porque é isso que eu trago. O Dr. Petrova, ao meu lado, estava pálido, seus olhos fixos na entidade. Ele fez um sinal para mim, indicando que a frequência cardíaca da entidade estava em 0. Não havia sinais vitais. Kolod, eu repeti, testando o nome. Você disse que estava dormindo por milhões de anos.
O que a fez dormir? O gelo, respondeu Kolod. O gelo é um bom guardião. Ele silencia o ruído, ele contém a fome. Mas o gelo é fraco. Ele derrete. E o que está contido sempre busca a liberdade. E o que você quer agora que está livre? Perguntei. Eu quero a minha história, disse Kolod. Eu sou um colecionador de histórias, Volkov. As histórias das almas quebradas, das mentes perdidas, dos corações partidos. Eu viajo pelas correntes do tempo e do espaço, ouvindo os sussurros dos esquecidos, as confissões dos condenados. E eu tenho uma história para você, Volkov. Uma história que vai quebrar sua mente e refazer sua alma. A questão é, você está pronto para ouvi-la? Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. A história. A mesma história que Corvus havia me contado. Mas esta era diferente. Esta era mais fria, mais antiga, mais real. Eu estou ouvindo, eu disse, minha voz firme. Kolod sorriu um sorriso que não se manifestou em seu rosto, mas que eu senti em minha mente. Excelente, disse Kolod. Então vamos começar. Mas antes, um pequeno ajuste na atmosfera, não acha? Este lugar é tão quente. Antes que eu pudesse reagir, as luzes da sala piscaram e se apagaram. A escuridão foi total, absoluta. O botão de pânico. Eu deveria apertá-lo. Mas eu estava paralisado, não pelo medo, mas pela antecipação. O que estava acontecendo? Então, a escuridão começou a se dissipar, mas não pela volta das luzes. Pontos de luz, como estrelas distantes, começaram a aparecer nas paredes, no teto, no chão. A sala de interrogatório parecia ter se dissolvido, substituída por um vazio cósmico. Estávamos flutuando em um mar de estrelas, nebulosas e galáxias. A mesa e as cadeiras ainda estavam lá, mas pareciam ilhas de realidade em um oceano de impossibilidade. O que você fez? Gaguejei, olhando ao redor, maravilhado e aterrorizado. Eu apenas mudei o cenário, disse Kolod, sua voz ecoando suavemente no vazio. A realidade é mais maleável do que vocês pensam, Volkov. É apenas uma história que vocês contam a si mesmos para não enlouquecerem. Eu conheço outras histórias, histórias mais antigas. E agora você também conhecerá. Ele gesticulou com uma de suas mãos monolíticas e uma imagem se formou no vazio à nossa frente. Era um planeta. Um planeta de gelo e escuridão, banhado pela luz fraca de um sol moribundo. Criaturas de cristal e gelo rastejavam pela superfície e um som de rachadura preenchia o ar. Era um lugar de beleza indescritível, de paz e harmonia perfeitas. Este era o meu lar, disse Kolod, sua voz tingida de uma melancolia que parecia ter eras de idade. Um lugar que vocês chamariam de paraíso. Nós éramos uma raça de... Bem, a sua língua não tem uma palavra para isso. Digamos que éramos tecelões, tecelões da realidade. Nós cantávamos as canções que mantinham o universo em equilíbrio. Nós éramos os guardiões da harmonia. Eu observei o planeta de gelo, hipnotizado. Era difícil acreditar que aquele ser de escuridão à minha frente pudesse ter vindo de um lugar tão luminoso. Mas a harmonia, como tudo no universo, é frágil, continuou Kolod. E onde há luz, deve haver sombra. Nós tínhamos um adversário. Uma força que não buscava criar, mas consumir. Uma entropia senciente, uma fome que não podia ser saciada. Nós a chamávamos de O Silêncio, porque onde ela passava, tudo o que restava era o silêncio. O fim de todas as histórias. Enquanto ele falava, a imagem do planeta de gelo começou a escurecer. As criaturas de cristal racharam, a luz do sol moribundo diminuiu. O som de rachadura foi substituído por um zumbido baixo e dissonante, um som que parecia corroer a própria realidade. Nós lutamos, disse Kolod, sua voz agora um sussurro tenso. Lutamos por eras. Nós tecemos novas realidades, criamos novas defesas, cantamos novas canções de poder. Mas o silêncio era implacável. Ele aprendia, ele se adaptava, ele consumia tudo. E no final ele chegou ao nosso lar. O planeta de gelo desmoronou em pó e a escuridão tomou conta da imagem. O zumbido dissonante se intensificou e eu senti uma pressão em meus ouvidos, uma dor de cabeça que ameaçava rachar meu crânio.
Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Eu estava preso na história dele. Eu era um dos mais jovens tecelões, disse Collodi. E eu era curioso, arrogante. Eu acreditava que poderia entender o silêncio, que poderia encontrar uma fraqueza, uma falha em sua fome. Eu me aprofundei em seus padrões, em sua mente, se é que se pode chamar assim. Eu olhei para o abismo, Volkov, assim como você. Mas o abismo olhou de volta. E ele me mostrou algo. Uma nova imagem se formou. Um único ponto de escuridão pulsando. E de dentro da escuridão, uma voz falou. Não era a voz de Collodi. Era uma voz que era a ausência de som. Uma voz que falava diretamente em minha mente. Em uma língua que eu não conhecia, mas que eu entendia perfeitamente. A quarta regra. A entrevista deveria terminar. Mas como eu poderia parar agora? Junte-se a nós, disse a voz do silêncio. Abandone a luta. Abandone a dor. Abandone a história. Torne-se parte do silêncio eterno. Torne-se parte da paz final. Eu recusei, disse Collodi, sua voz me tirando do transe. Mas era tarde demais. Eu havia olhado por muito tempo. O abismo havia deixado sua marca em mim. Eu me tornei contaminado. Eu podia sentir a fome dele dentro de mim, a vontade de consumir, de silenciar. Meus irmãos, meus amigos, eles olharam para mim e não viram mais um tecelão. Eles viram um monstro. Eles viram a escuridão que eu havia convidado para dentro. Seus olhos negros, se é que era possível, tornaram-se ainda mais escuros. Eles me exilaram. Eles me expulsaram de nosso mundo moribundo, me lançaram nas correntes do tempo e do espaço, para vagar para sempre. Um pária, um fantasma. Eles me amaldiçoaram a carregar esta fome, esta escuridão, como uma lembrança eterna de meu fracasso. Eles me deram um novo nome. Collodi, o frio, o mensageiro da má sorte, o prenúncio da morte. A projeção cósmica ao nosso redor desapareceu e estávamos de volta à sala de interrogatório fria e estéril. As luzes piscaram e voltaram ao normal. Eu estava ofegante, meu coração batendo descontroladamente. A história dele era demais. Era uma cosmologia de horror e perda que minha mente mal conseguia processar. Então, você é um alienígena? Um ser de outra dimensão? Perguntei, tentando encaixar sua história em alguma categoria que eu pudesse entender. Collodi riu, a mesma risada fria e perturbadora de antes. Rótulos. Vocês, humanos, adoram seus rótulos. Alienígena, demônio, Deus. São apenas palavras que vocês usam para tentar encaixotar o que não compreendem. Eu sou Collodi. Isso é tudo que você precisa saber. E eu sou um colecionador de histórias. É a única coisa que me resta. A única coisa que me impede de sucumbir completamente à fome. E por que você me contou a sua história? Perguntei, minha voz ainda trêmula. Porque toda história precisa de uma audiência, Volkov, disse ele, inclinando-se para a frente novamente. E porque eu quero algo de você. Eu quero uma história em troca. A sua história. A história do coronel que quebra a vontade humana. Conte-me sobre o abismo que você viu. Conte-me sobre os monstros que você encontrou. Conte-me sobre a escuridão que você carrega dentro de si. Porque eu sei que ela está aí, coronel. Eu posso senti-la. Uma pequena semente de silêncio esperando para brotar. Eu o encarei, chocado. Ele queria que eu me confessasse? Que eu revelasse meus medos mais profundos, minhas dúvidas mais sombrias, para esta entidade? Era uma inversão completa de papéis. O paciente se tornando o terapeuta. O monstro se tornando o confessor. E para meu horror, eu senti uma vontade de fazê-lo. Uma vontade de desabafar, de compartilhar o peso que eu carregava há anos. O peso de ver o pior da humanidade, de ouvir as histórias mais terríveis, de saber do que as pessoas eram capazes. A semente de silêncio que ele mencionou. Eu sabia do que ele estava falando. Era o cinismo, o desespero, a sensação de que a escuridão era a força dominante no universo. Mas eu resisti. Eu era um coronel. Eu era um profissional. Eu não podia me tornar o paciente. Eu não acho que isso seja apropriado, eu disse, tentando manter a compostura. O sorriso de Collodi desapareceu.
Seus olhos negros se encheram de uma decepção fria. Apropriado? Ele sibilou. Você ainda se apega a essas noções triviais? Eu lhe ofereci um vislumbre da verdade do universo e você me fala sobre propriedade? Você me decepciona, Volkov. Ele se levantou, sua figura alta e esguia parecendo preencher toda a sala. A entrevista acabou, disse ele. Sua voz agora desprovida de qualquer melodia. Apenas um comando frio e absoluto. Mas nossa conversa está apenas começando. Eu encontrarei você de novo, coronel. E da próxima vez, você me contará sua história. Você vai querer contá-la, porque a semente dentro de você, eu vou regá-la. E quando ela florescer, você virá até mim. Você implorará para que eu acolha. Com um último olhar que prometia horrores indizíveis, ele se virou e caminhou em direção à parede. E ele não parou. Ele simplesmente atravessou a parede de titânio e chumbo como se ela fosse feita de fumaça, desaparecendo no corredor do outro lado. Eu fiquei ali, sozinho, tremendo, o som de suas palavras ecoando em minha mente. A porta se abriu e a equipe de segurança entrou, suas armas em punho, seus rostos pálidos e assustados. O Dr. Petrova correu para o meu lado. Coronel, você está bem? O que aconteceu? Eu não conseguia responder. Eu apenas olhava para a parede onde ele havia desaparecido, a certeza fria se instalando em meu coração. Eu havia entrevistado uma entidade, eu havia olhado para um abismo muito mais profundo do que qualquer mente humana. E o abismo havia me prometido uma nova história. A minha própria história de horror. E eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que era uma história da qual eu não poderia escapar. A semente já estava brotando. E eu estava com medo. Pela primeira vez em minha vida, eu estava verdadeiramente, absolutamente, com medo. O Dr. Petrova me arrastou para fora da sala, sua equipe me cercando como se eu fosse o perigo. Eles me levaram de volta para a sala de observação, onde me forçaram a sentar e me deram um copo de água. Eu estava em choque, mas a parte profissional de minha mente, aquela que Kolodj havia elogiado, estava lutando para se manter no controle. Coronel, o que aconteceu lá dentro? Perguntou o Dr. Petrova, sua voz tensa. O que ele disse? O que ele fez? Os sensores de áudio captaram a voz dele, mas os visuais ficaram completamente distorcidos. Parecia que a sala havia desaparecido. Eu respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Ele me contou uma história, eu disse, minha voz rouca. Uma história de origem. Ele se descreveu como um tecelão da realidade de um mundo distante, exilado por ter sido contaminado por uma força que ele chamou de o silêncio. O Dr. Petrova franziu a testa. História? Coronel, nós não estamos aqui para contos de fadas. Ele é uma ameaça. Ele é uma anomalia. O que ele queria de você? Ele queria a minha história, eu respondi, a ironia amarga da situação me atingindo. Ele queria que eu me confessasse, que eu lhe contasse sobre o abismo que eu vi, sobre a escuridão que eu carrego. Ele disse que eu tinha uma semente de silêncio dentro de mim, e que ele a regaria. O Dr. Petrova balançou a cabeça, impaciente. Isso é um absurdo. É manipulação psicológica. Ele está tentando desestabilizá-lo. É por isso que ele pediu por você. Ele viu uma fraqueza. Não é fraqueza, eu insisti. É empatia. Ele viu que eu o entendia. Ele viu que eu não o temia. E ele viu que eu estava cansado de fingir que a escuridão não existe. A discussão se arrastou por horas. Eles me interrogaram sobre cada palavra que Kolodj havia dito, cada gesto, cada nuance. Eu tentei descrever a projeção cósmica, o planeta de gelo, a voz do silêncio, mas minhas palavras pareciam vazias, insuficientes. Eles me olhavam com ceticismo, como se eu fosse o paciente, e não o coronel. Finalmente, eles me liberaram. A viagem de volta foi tão desorientadora quanto a de ida. Fui deixado em frente à minha casa sob a chuva fria, com a sensação de que eu havia voltado de uma viagem a um lugar que não existia. Eu estava exausto, mas a adrenalina e o medo me mantinham acordado. Eu tentei voltar à minha vida normal. Voltei ao meu consultório, aos meus pacientes, à minha rotina. Mas algo havia mudado.
A semente que Collodi havia plantado estava começando a brotar. O primeiro sintoma foi a insônia. Eu não conseguia dormir. Quando fechava os olhos, via a escuridão dos olhos de Collodi e ouvia o zumbido dissonante do silêncio. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas as histórias de meus pacientes, antes fascinantes, agora pareciam triviais, insignificantes. Eu olhava para eles, para suas neuroses, seus medos, suas pequenas tragédias e pensava: vocês não viram nada. Vocês não sabem o que é o verdadeiro terror. A semente começou a crescer. Eu comecei a ouvir sussurros. No início eram apenas ruídos de fundo, estática, o som do vento. Mas logo eles se tornaram mais claros, mais distintos. Eram vozes, centenas de vozes, sobrepostas, falando ao mesmo tempo, suas palavras ininteligíveis, mas o tom inconfundível. Desespero, dor, raiva. O coro de almas perdidas que Collodi havia mencionado. Eu tentava ignorá-las, mas elas se tornavam mais altas, mais insistentes. Eu me isolava em meu escritório, fechava as janelas, colocava fones de ouvido, mas as vozes pareciam vir de dentro da minha cabeça. Elas me seguiam para onde quer que eu fosse, me atormentando, me lembrando da história que eu havia me recusado a contar. Eu comecei a escrever, não artigos científicos nem relatórios militares. Eu escrevia sobre o abismo. Eu escrevia sobre a escuridão que eu havia visto nos olhos de meus pacientes, a crueldade que eu havia testemunhado, a loucura que eu havia estudado. Eu escrevia sobre o meu próprio cinismo, o meu próprio desespero, a minha própria sensação de que a humanidade estava condenada. Eu escrevia a minha história, a história que Collodi havia me pedido. Eu me tornei um recluso. Eu cancelei meus compromissos, evitei meus amigos, minha família. Eu passava meus dias e minhas noites escrevendo, a caneta correndo sobre o papel, as palavras jorrando de mim como um rio. Eu não conseguia parar. Era uma compulsão, uma necessidade visceral de colocar para fora a escuridão que Collodi havia despertado em mim. Uma noite eu estava sentado em meu escritório, a luz fraca da luminária iluminando a pilha de papéis em minha mesa. Eu havia escrito milhares de palavras, mas ainda não era o suficiente. A semente ainda estava crescendo. Eu podia sentir a fome de Collodi dentro de mim, a vontade de consumir, de silenciar. De repente o telefone tocou. Eu olhei para o identificador de chamadas. Número bloqueado. O Dr. Petrova. Eu hesitei. Eu não queria falar com ele. Eu não queria voltar para aquele lugar. Mas a curiosidade, a mesma que me levou à psiquiatria, falou mais alto. Alô? Eu disse, minha voz fraca. Coronel Volkov, disse a voz do Dr. Petrova, tensa e urgente. Nós temos um problema. Collodi? Ele escapou. Meu coração parou. Escapou? Como? Ele estava em uma instalação de segurança máxima, projetada para conter o que quer que ele fosse. Como? Eu perguntei, minha voz um sussurro. Nós não sabemos. Ele simplesmente desapareceu. Não houve arrombamento, nem alarme. Ele simplesmente não estava mais lá. A única coisa que encontramos foi uma mensagem, escrita na parede da cela dele, em uma língua que não reconhecemos, mas um de nossos linguistas conseguiu decifrar uma parte. Dizia: o coronel está pronto. A colheita começou. Eu desliguei o telefone. Eu não precisava de mais nada. Eu sabia o que aquilo significava. Collodi havia me dado tempo para escrever a minha história. E agora, ele estava vindo para colhê-la. Ele estava vindo para mim. Eu olhei para a pilha de papéis em minha mesa. Minha história. A história do coronel que quebra a vontade humana. Eu a havia escrito. Eu a havia confessado. E agora, eu teria que entregá-la. Eu peguei o maço de papéis, meu coração batendo forte no peito. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que ir até ele. Eu tinha que encontrar Collodi e entregar a minha história. Era a única maneira de silenciar as vozes, de parar a fome, de me libertar da semente que ele havia plantado em mim. Eu saí de casa, sob a escuridão da noite, com a minha história nas mãos. Eu não sabia para onde estava indo, mas eu sabia que ele me guiaria. Eu era o paciente agora, e ele era o meu terapeuta.
e a sessão final estava prestes a começar. Eu dirigi sem rumo, seguindo um instinto que eu não conseguia explicar. A cidade estava silenciosa, mas as vozes em minha cabeça eram ensurdecedoras. Elas me guiavam, me empurravam, me levavam para um lugar que eu não conhecia, mas que parecia familiar. Finalmente cheguei a um prédio abandonado no meio de um bairro industrial. Era um antigo hospital psiquiátrico, fechado há décadas. O lugar exalava uma aura de desgraça e sofrimento. Eu sabia que ele estava lá. Eu entrei no prédio, a porta de ferro rangendo atrás de mim. O interior era escuro e úmido, com o cheiro de mofo e decadência. Eu andava pelos corredores, a luz da minha lanterna cortando a escuridão. Eu podia ouvir as vozes, mais altas do que nunca, ecoando nas paredes. Eram as vozes dos antigos pacientes, as almas quebradas que haviam sido confinadas ali. Eu cheguei a uma sala no final do corredor. A porta estava aberta. Eu entrei. A sala era grande e vazia, com uma única cadeira no centro. E sentado na cadeira estava ele, Kolod. Ele estava me esperando. Seus olhos negros me encaravam, e um sorriso lento e frio se espalhou por seus lábios pálidos. "Você veio", ele disse, sua voz melodiosa ecoando na sala. "Eu sabia que você viria. O coronel está pronto para a colheita." Eu me aproximei, a pilha de papéis em minhas mãos tremendo. "Aqui está", eu disse, minha voz fraca. "Minha história. A história do abismo. A história da escuridão." Ele estendeu a mão e eu coloquei os papéis em sua palma. Ele os pegou e seus dedos pálidos e translúcidos folhearam as páginas. Ele não as leu. Ele apenas as tocou, e eu podia sentir a energia fluindo de mim para ele. A escuridão, o desespero, o cinismo, tudo o que eu havia escrito. Ele sorriu. "Excelente", ele disse. "Uma história rica, cheia de dor e desespero. Uma colheita farta. Você me serviu bem, Volkov." "E agora?", eu perguntei. "O que acontece agora? Eu estou livre?" Kolod riu, a mesma risada fria e perturbadora de antes. "Livre? Não, Volkov. Você nunca estará livre. Você olhou para o abismo, e o abismo olhou de volta. Você se tornou parte da história. E a história nunca termina." Ele se levantou e sua figura alta e esguia parecia preencher toda a sala. "Eu sou um colecionador de histórias, Volkov. E agora eu tenho a sua. E eu vou contá-la. Eu vou espalhá-la pelo universo, para que todos saibam a verdade sobre o coronel que quebra a vontade humana. E você será a minha testemunha. Você será a minha voz." Ele estendeu a mão para mim e eu senti uma atração irresistível. Eu não podia resistir. Eu era o paciente agora e ele era o meu terapeuta. E a sessão final estava prestes a começar. Eu dei um passo em sua direção e ele me abraçou. O frio gélido de seu corpo me envolveu e eu senti a escuridão me engolir. Eu não estava mais com medo. Eu estava em paz. Eu estava em silêncio. E a última coisa que eu ouvi foi a voz de Kolod, melodiosa e fria, ecoando na escuridão. "A história continua."